Então queiram, por favor, abrir comigo em Atos, no capítulo 6, ainda que hoje a nossa reflexão seja em Atos 6, dos versículos 8 até o capítulo 7, no último versículo do capítulo 7. Ainda que nós não vamos ler tudo, nós vamos ler apenas este excerto agora, e depois, à medida que eu vou falando, eu vou trazendo alguns versículos-chave que estão no capítulo 7, para nós entendermos o que está a ser dito, não só naquele tempo, entre Estevão e as pessoas do Sinédrio, mas também hoje. O que é que o Senhor nos está a dizer hoje? Ok? Então, queiram abrir por favor, em Atos 6, do versículo 8 ao 15. E diz assim as Escrituras: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos cireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfémias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. É até aqui as Escrituras. É até aqui o tema que nós vamos agora trabalhar, e o título que eu trouxe aqui a esta pregação é A Defesa de Estevão. E um subtítulo dizendo: defendendo o Evangelho mais do que a própria vida. Vamos tentar aprender hoje com Estevão a conseguir defender o Evangelho em primeiro lugar, ainda mais do que a própria vida. Mais do que os nossos conceitos, mais do que os nossos sonhos, mais do que os nossos desejos, que o Evangelho e o amor ao Evangelho, que é Cristo, se sobrepõe a tudo aquilo que nós somos em carne. É com facilidade que nós admitimos que os discípulos não conheciam as Escrituras. Enquanto acompanhavam Jesus, eles não entendiam as Escrituras que prevaleciam naquela altura. Lembram-se quais eram as Escrituras que existiam naquela altura? O Antigo Testamento. Ainda não estava escrito o Novo Testamento. E todo o Novo Testamento foi escrito pelo Espírito Santo com base no ensino de Jesus. É a pôr por palavras os ensinos que nós não conseguimos ouvir. É uma extensão dos ensinos de Jesus, ditos e proferidos pelo Espírito Santo no coração dos homens que ele usou para escreverem as Escrituras que nós temos hoje também como o Novo Testamento. E todas o Antigo e o Novo Testamento, as Escrituras hoje. Mas nós podemos dizer claramente que os discípulos não entendiam as Escrituras daquele tempo, mesmo acompanhando Jesus, mesmo ouvindo as palavras de Jesus. Eles não conseguiam conciliar o ensino de Jesus testificando e ensinando pelo Antigo Testamento. E isto é fácil de nós entendermos porque não há pregação nenhuma que os discípulos tenham dado e que esteja escrita e que eles tenham mencionado, feito citações ao Antigo Testamento. Jesus, sim, fê-lo várias vezes e com a mestria do autor. Não é? No entanto, quando começa o livro de Atos, eles estão cheios do Espírito Santo. O autor das Escrituras está neles e através deles prega as Escrituras e eles começam desde o início a citar o Antigo Testamento e a testificar que aquilo que eles estão a viver são cumprimentos
das promessas do Antigo Testamento que ainda não tinham sido vistas. Lembre-se comigo no capítulo 1, quando Jesus, é o relato de Lucas, não é? Que ele está a dizer ao Teófilo, olha, eu quero que tu, depois de todos aqueles ensinos dos evangelhos, no fundo dos escritos que já foram acerca da vida e da pessoa de Jesus, eu quero que tu conheças aquilo que está a acontecer. Olha, Jesus disse aos discípulos para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder de Santo de Deus, ou seja, do Espírito de Deus. E eles ficaram lá, em Jerusalém, à espera, até que no capítulo 2 veio o Espírito Santo e baixou neles, esteve neles, morou neles. E naquele momento o que é que acontece? Pedro levanta-se e prega cheio do Espírito Santo, lembrando as Escrituras. Como foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E isto estava a acontecer naquele momento. No capítulo 13, eles estão a dirigir-se ao templo para fazerem as orações deles, para testemunharem de Cristo, e eles veem um homem sentado ali, que já estava há 40 anos ali. Claro, não era ali, mas estava há 40 anos com aquela debilitação, estava debilitado, limitado, não conseguia fazer a vida por ele mesmo e estava ali. Ele era colocado ali, todos os dias no templo, ele era bem conhecido, eles chegaram lá, ele estava a pedir, não é? E eles disseram, olha, eu não tenho nada para te dar. Nós não temos nem prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E esse homem começou a testemunhar do milagre que tinha acontecido. O sinédrio revoltou-se contra esta malta. Os apóstolos, Pedro e João, já estavam em trabalhos, porque estavam a pregar Jesus. E um Jesus vivo. Não era um Jesus morto e apenas ressurreto, era um Jesus morto, ressurreto e vivo neles e através deles. No capítulo 3 e 4, nós vemos o sinédrio a esmagar aqueles discípulos e a dizer: não queremos que vocês falem mais desse nome, de Jesus Cristo, muito menos dizer que Ele está vivo. Eles quiseram silenciar Jesus, mas não só não tiveram êxito, porque eles não falavam apenas de Jesus, não diziam apenas que Jesus estava vivo, mas eles testificavam que o poder de Deus, o poder de Jesus, estava a emanar, estava a ser transmitido pela pregação dos evangelistas, dos apóstolos, dos discípulos. No capítulo 5 nós vemos ali já mais uma tentativa de Satanás bloquear a igreja, de travar a igreja. Se a intimidação não tinha feito resultado, agora era dentro da igreja, ele tinha infiltrado alguém para trazer falsidade, Ananias e Safira. E o Espírito do Senhor resolveu a questão ali no momento. Aniquilou aquelas duas pessoas, testemunhas de Satanás, para trazer problemas à igreja. A igreja resolveu ali aquela questão. Aliás, nem foi bem a igreja, foi o Espírito Santo de Deus através dos seus apóstolos. No capítulo 6 nós vemos que há aqui um problema a resolver. Havia uma murmuração, havia aqui uma falta de equidade. O cuidado não estava a ser equilibrado para todas as pessoas. E essas coisas chegaram aos apóstolos, que eram eles os responsáveis por essa questão na altura. E eles foram honestos, eles não discutiram de nós temos razão, vamos lá ver quem é que tem razão. Eles disseram-se o seguinte: há um problema, vamos resolver. Eles não tentaram justificar-se, eles não tentaram trazer a sua própria razão, eles não tentaram fingir que conseguiam resolver a questão, eles simplesmente disseram: ok, nós somos um corpo, vamos resolver isto juntos. Então vocês que escolham dentro de vocês pessoas com estas 3 características, cheios do Espírito Santo, de sabedoria e bom testemunho. E vocês escolham essas pessoas e nós vamos testificar que também concordamos com essa escolha. E eles impuseram as mãos sobre as 7 pessoas e fizeram uma oração. Ou seja, aqueles discípulos que estavam a ser entregues à igreja para um trabalho regular, um deles chamado Estevão, cheio do Espírito Santo, de graça e de poder de Deus, que fazia sinais e maravilhas que eram até ali vistos através dos apóstolos. Só os apóstolos é que faziam isto. Mas naquele momento, Estevão era reconhecido com o poder do Espírito Santo, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. E era para testificar que o evangelho que ele pregava era o mesmo evangelho que Jesus pregou. O evangelho que Estevão pregava era sobre a pessoa que era o evangelho, que era Jesus Cristo. Então o mesmo poder que estava em Cristo
estava agora também a viver em Estevão. Era bom que nós pensássemos o seguinte: nós somos Estevãos. Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos participantes da igreja. E se a igreja nos reconheceu para trabalhos regulares como serviço às mesas, nós não precisamos de pensar que Deus não nos vai utilizar para além de... Estevão não se limitou a isso. Estevão pregava o Evangelho, testificava de tal forma que foi levado ao sinédrio, ao julgamento, e teve o mesmo julgamento que Jesus teve. Sabe, nós temos de estar preparados como Estevão estava. Tito 1, 9 a 11 diz o seguinte para nós: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. E reparem, não é contradizem a pessoa, é contradizem o Evangelho. Versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Quer saber o que é isto da circuncisão? É aqueles que eram reconhecidos como os maiores. Faziam parte da malta boa, instruída, sábia, capaz de exortar e de instruir dentro dos princípios de Deus. Então ele diz aqui que eles são os principais a serem contraditos, porque eles não pregam o Evangelho verdadeiro. Eles pregam o Evangelho de tradição religiosa, contrária a Cristo, porque foram eles mesmos que o mataram. Versículo 11 diz: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Aqui é mostrada qual é a intenção com que eles fazem isto pelas casas inteiras. Lembram-se do discurso de Mateus 24, quando Jesus tem assim um discurso muito duro para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, por aqueles que eram os principais da religião. Ele disse: ó hipócritas. E ele tem um discurso de hipócritas, sempre no início do argumento. É um discurso duro. E ele diz lá que vocês andam à procura de esmagar e de trazer as riquezas que estão nas casas. Até mesmo aquelas mulheres que são viúvas, que têm pouco, vocês roubam tudo. Hipócritas. Então é aqui a mesma coisa, nós temos que estar capacitados por Deus, pela palavra, nós temos que saber o que as Escrituras ensinam, para que nós possamos, no momento exato, não só pregar o Evangelho, mas também argumentar contra aquilo que dizem que é o Evangelho, que na realidade não é. Vai haver sempre quem queira distorcer a verdade do Evangelho. Isto não era só naquele momento, hoje também, e nós temos de estar muito bem atentos. Porque não conseguem simplesmente... Sabem porque é que as pessoas distorcem a verdade do Evangelho? Porque não conseguem lidar com ela. Porque eles não querem lidar com o seu pecado, com as suas dificuldades, com as suas debilitações, com as suas fraquezas. Então é muito mais fácil perverter o Evangelho e pregar alguma coisa que as pessoas queiram ouvir, porque uma igreja onde o pregador é fraco e não reconhece isso, é uma igreja que também consegue alimentar muitos fracos que não querem reconhecer isso. E esse é o problema que hoje nós enfrentamos maior. E o Evangelho distorcido é um Evangelho de facilitismo. Mas eu quero lembrar que, na realidade, esta pregação vem nos dizer exatamente o contrário. Ser cristão não é ter uma vida fácil. Ser cristão não é ter uma vida toda XPTO, que atrai as pessoas por aquilo que nós temos, por aquilo que nós dizemos, ou por aquilo que nós pensamos. Não. Pelas Escrituras nós entendemos exatamente o contrário. Aquilo que nós dizemos ofende as pessoas de uma forma normal. Porque aquilo que nós estamos a dizer às pessoas é: tu estás em pecado. Tu estás em guerra contra Deus. Claro que nós não usamos estas palavras assim. Nós temos que ser sábios. E nós vamos ver, Estevão foi sábio. Mas ele terminou com chave de ouro.
E temos que entender o seguinte, se está escrito, não foi apenas um desabafo de Estevão. Foi o Espírito Santo a pregar através de Estevão. E este é o Evangelho que nós temos que pregar. E não temos que ter receio daquilo que nos pode acontecer, ou até mesmo acontecer às pessoas. E nós hoje vamos ver isso, espero eu. Atos 5:28 diz o seguinte, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Bonsai, em cheio. Este é o propósito da igreja. Ouça, você leu o que eu acabei de ler, não é? Você ouviu o que eu acabei de ler. Nós ordenássemos que vocês não pregassem mais Jesus. E vocês não só não acataram aquilo que nós dissemos, como vocês encheram a nossa cidade dessa doutrina. E agora, depois de ouvirmos essa doutrina, vocês estão a tentar, por aquilo que nós ouvimos, vocês estão a tentar que nós pensemos que o sangue de Jesus está sobre as nossas mãos. Vocês são loucos. Mas esta é a verdade. A igreja estava a fazer o seu trabalho, estava a ir ao ponto certo. Estavam a fazer exatamente aquilo que é necessário. E as pessoas a entenderem que estão errados. E que se tiverem a intenção de ter uma relação com Deus, então eles estão necessitados de um intermediário. E esse intermediário só pode ser que é Jesus Cristo. Só há um intermediário entre Deus e o homem. É Cristo Jesus. Não há mais ninguém. O resto só atrapalha. O resto só atrapalha. Eles acertaram em cheio, a igreja estava a cumprir exatamente o seu propósito. Todos são pecadores e Jesus morreu para perdão dos pecados. E esta era a mensagem que era mencionada sempre que eles abriam a boca. Estevão vê-se no meio de graves acusações. Lembram-se das acusações a Jesus? Eram exatamente as mesmas. Aliás, eles pensaram o seguinte, bom, nós há umas semanas ou meses atrás matámos Jesus, que é o chefe desta quadrilha, e foi com estes argumentos que nós pudemos matá-lo. Então nós vamos usar os mesmos argumentos, porque diz nas Escrituras, e nós acabámos de ler, que Estevão estava com um argumento tão sábio, tão feliz, tão, como é que se diz, em inglês diz que é accuracy, como é que se diz isto agora, acutilante, era tão certeiro e acutilante que eles se sentiram ali, nós temos que mentir para conseguir ganhar este argumento, porque Estevão estava a pregar pelo Espírito Santo de Deus. Eles não conseguiam resistir àquela sabedoria, é isso que as Escrituras dizem. Eles não conseguiam resistir, eles tiveram que tomar medidas, ou então eram convencidos. Eles tiveram que tomar medidas. Nós temos que mentir, nós temos que arranjar mentirosos que testemunhem mentira contra este homem, que é completamente verdadeiro e é tão sábio que nós não conseguimos lidar com isto. Está a ver a dificuldade que eles estavam a enfrentar? Então Deus vai sempre fazer isto. Abanar os alicerces de onde as pessoas estão, para mostrar que Ele chegou. Foi assim com Moisés, quando entregou a lei, que eles até disseram, não queremos ouvir mais. Estamos assustados com o tremor de terra, as trovoadas, os tempos, tudo a acontecer. A manifestação de Deus, eles diziam, não queremos mais. Onde Deus está, Ele abala os alicerces onde as pessoas estão. Então não se preocupe se a sua vida está a ser abalada, porque Deus está consigo. Jesus diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E Ele depois no finalinho diz lá o quê? Eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Jesus está connosco. Estevão tinha essa consciência. Eu não estou... Estevão, eu disse o quê? Ele estava com esta consciência. Estevão estava com esta consciência e não só com esta convicção certeira. Eu não me estou a defender a mim mesmo. Eu estou a defender o meu Salvador, que está a olhar para mim. E nós vamos ver isso no final. Estevão tinha consciência de que Jesus estava com ele todos os dias. Em Atos 7:1 diz assim, então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Ou seja, todos estes argumentos levantados contra ti, isto é verdade ou não? Vamos lá ver o que é que ele diz. Vamos ver o que é que ele diz. Neste momento Estevão estava perante o Sinédrio e ele tinha que se explicar perante estas falsas acusações. É neste momento crucial que ele tem de escolher entre a vida e a morte.
Ele neste momento tinha noção que se dissesse é assim mesmo, o que é que acontecia? Ele morria. E ele escolheu o quê? A vida. Ele escolheu a vida. Ele escolheu a vida porque deu a sua vida. Quer ver o que é que está escrito? Ele sabia, em Marcos 8, 34, 35, diz o seguinte: então Jesus, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então o que é que Estevão escolheu? Escolheu a vida, dando mesmo a sua vida. Ele estava entre a vida e a morte e ele escolheu vida. Ainda que isso seja um paradoxo para nós, porque ele escolheu morrer. Mas isto é loucura para quem não entende o Evangelho. E isto é fraqueza para quem não entende o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 1 diz isso de uma forma claríssima. Que quem não conhece Deus acha que ele é fraco e acha que ele é louco. Pela forma como ele lida com as pessoas. Mas nós, os crentes, sabemos que a loucura de Deus é mais sábia do que todos os sábios juntos. E a fraqueza de Deus é mais forte do que todas as fortalezas juntas. Isto é o que o crente sabe. Assim, no caso de Estevão, não encontramos apenas um homem que é escolhido entre a igreja para servir a igreja, mas encontramos um homem que era um pregador. Ele foi chamado para servir às mesas. E a melhor refeição que ele serviu foi o Evangelho. Nós, quando somos chamados para servir às mesas na igreja, vamos trocar isto por miúdos, fazer os trabalhos regulares, práticos. O melhor que nós podemos fazer é fazer isso com excelência e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, porque é a melhor refeição que nós podemos dar a alguém, é o Evangelho. À medida que lemos o sermão, devemos ter em mente que a morte e a ressurreição de Jesus aconteceu apenas há algumas semanas ou meses atrás. Nós temos de ter esta noção para nós percebermos aquilo que Estevão estava a passar. Agora, ainda que eles pensassem que teriam colocado um ponto final na influência de Jesus, porque eles estavam a dizer, calem-se, não digam mais esse nome, não preguem mais no nome dele. Eles achavam que estavam a pôr um ponto final na influência de Jesus, causando a sua morte. Agora a palavra era anunciada em todo o lugar. Ele, Jesus, vive. Esta era a palavra proclamada. Jesus vive. Mas pense o seguinte, e não era apenas esta notícia que estava a correr. Não era apenas esta notícia de que Jesus estava vivo, que estava a ser proclamada, mas também estava em ação o seu próprio poder. Através dos seus apóstolos e até mesmo de alguns discípulos, como o caso de Estevão. A promessa anunciada no primeiro sermão de Pedro estava a acontecer. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Estevão teve a sabedoria para trazer aqui 3 pontos principais. Ele falou sobre a história de Israel até aquele momento de Jesus. E ele pegou em pontos principais nos patriarcas, na lei, nos reis, nos reinados e no próprio Jesus. Então ele foi buscar todos estes pontos cruciais, vitais do Evangelho, do Antigo Testamento e apontá-los sempre para Cristo. E foi assim que ele terminou depois. Então a história de Israel do tempo de Abraão. Em primeiro lugar, a promessa de Deus a Abraão. Estevão colocou este argumento. Eu não estou a trazer os versículos, mas é de 2 a 5. Nós não temos tempo para ler tudo. Mas à medida que vocês vão ouvindo, se vocês depois quiserem ler em casa o capítulo 7, vocês vão conseguir entender isto. Do versículo 2 ao 5, nós temos a promessa de Deus a Abraão. Então Estevão começou o argumento de defesa, alegando que toda a iniciativa e crédito da aliança de Deus entre Deus e Israel estava sobre Deus e ele somente. Abraão estava lá na sua terra, sossegado, na sua idolatria. E Deus chegou-se a ele e disse, Abraão, sai da tua terra e vem para a terra que eu te mostrarei. Foi esta a promessa que Deus lhe disse. Claro, depois isto tem
tem muito mais desenvolvimento, mas toda a aliança que existe entre Deus e Israel começou em Deus e assenta somente em Deus. Deus não escolheu Abraão por qualquer coisa que ele tivesse a fazer, ou alguma coisa que ele fosse como pessoa, ou alguma coisa que ele tivesse como património. Deus chegou-se a Abraão simplesmente por escolha única e soberania do próprio Deus. E este é o argumento que Estevão traz em primeiro lugar. Ainda que ele reconheça o pai da nação de Israel. Ele disse, o nosso pai. É preciso nós também termos a noção de que Estevão era um cristão, um judeu cristão, que não era de Jerusalém. Ok? Ele era daqueles que não era da malta dali de Jerusalém, não era da nata. E quase todos os que foram escolhidos, e nós vemos isso pelos nomes, são nomes gregos. E é interessante, porque eles tinham que resolver exatamente uma divisão entre as cristãs hebreias, ou seja, de cultura hebreia, de língua hebreia, e também dos gregos. Dos cristãos que tinham nascido fora, das viúvas que tinham voltado para Jerusalém, mas não eram de lá, não eram da cultura hebraica. Então foram levantadas estas pessoas. E Estevão está a falar contra um sinédrio de nata, que não gostava das pessoas de fora. Eram xenófobos, em último grau. E ele argumentou, na realidade, isto de forma a mostrar que a aliança de Deus com Abraão não aconteceu por alguma coisa que Abraão fosse ou tivesse. Deus apareceu a Abraão e mudou-lhe a morada, o nome e o propósito de vida. Deus mudou tudo em Abraão. Deus chegou ao pé de Abraão, mudou-lhe a morada, disse, olha, sai da tua terra, vai para outra onde eu te vou mostrar. Ele, a dada altura, mudou-lhe o nome e mudou-lhe também o propósito de vida, mudou-lhe a profissão. Deus mudou tudo a Abraão. Ainda que Abraão foi reconhecido por Estevão com a honra de ter sido o pai desta nação Israel. E Deus prometeu a Abraão terra e descendentes, mas na altura da promessa, Abraão não teve nenhuma prova externa acerca dessa promessa. Então aqui nós entendemos que Estevão a mostrar que Abraão teria de confiar e depender de Deus para o cumprimento dessas coisas. Não estava dependente de Abraão, e Abraão sabia disso. Quando a promessa lhe foi feita, ele só podia fazer uma coisa: confiar em Deus. Porque ele não via nada nele que tivesse a capacidade de reproduzir aquilo que Deus lhe estava a dar. Ele teve que completamente confiar em Deus. E este argumento está a ser engolido pelos próprios fariseus e saduceus e escribas, aqueles mestres do Sinédrio, mestres das Escrituras. Com isto, Estevão enfatizou um relacionamento com Deus baseado na fé, retirando todas as evidências externas, sejam elas na estrutura da religião. Nós sabemos que institucionalmente os costumes era a lei, num templo e até mesmo numa pessoa. Então, todo o relacionamento de Deus com o homem estava relacionado a Deus, estava baseado em Deus e não tinha nada a ver com coisas externas. E eles tinham que concordar. É verdade, Abraão não tinha templo. É verdade, Abraão foi chamado por Deus. É verdade, Abraão não tinha filhos. É verdade, Sara era estéril. É verdade tudo o que ele está a dizer. E eles silenciados. Deus alertou Abraão e fez uma aliança com ele, versículos 6 a 8. Deus alertou Abraão e fez uma aliança com ele. Estevão prosseguiu com o argumento de que Deus é o autor da promessa e que iria conduzir todo o processo, mas que as dificuldades iriam acompanhar todo esse mesmo processo e iria servir para demonstrar o cuidado de Deus e a sua proteção, mesmo em ambientes hostis. Deus poderia ter tirado Abraão e fazer as coisas todas à sua maneira, cheio de poder, e ninguém conseguir tocar sequer em Abraão. Mas não foi isso que Deus escolheu. Sabe porquê? Porque para trabalhar o nosso coração endurecido, nós precisamos de depender de Deus. E isso faz com que nós passemos dificuldades na nossa vida. Faz com que nós sejamos confrontados com coisas que nós detestamos. Porque é só nesses mesmos momentos que o nosso coração duro, carnal, depende de Deus e diz: ó Senhor, só Tu me vales. Só Tu me vales. É nesses momentos de dificuldade. E Deus disse: olha, Abraão, vou-te dar esta promessa, mas eu quero que tu saibas que a tua descendência vai estar durante 400 anos encarcerado.
a servir de servo para uma outra nação. Não te preocupes que depois eu tiro-os de lá. E a nação que vos oprimiu vai ser castigada. E aconteceu isso com Moisés. Então a fidelidade por meio de Deus, por meio de José, neste caso ainda José, ele diz ainda de José no versículos 9 a 16, porque o discurso de Estevão lembra os capítulos mais importantes da história de Israel, o período patriarcal, o cativeiro, o êxodo, a entrega da lei, a monarquia, a construção do templo, a vinda do Messias e todas estas partes. Ele destacou aqui algumas personagens. E neste caso Abraão, José, e no caso de José ele está a mostrar o quê? José também é um tipo de Jesus, porque José foi levantado por Deus para salvar a sua família. Mas o que aconteceu quando José foi levantado por Deus para salvar a sua família? Foi rejeitado. Ele sabia que ele estava a tocar num ponto de nervo ali. Eles conheciam a história, eles conheciam bem. E José para eles era uma pessoa destacada, porque Deus usou José para salvar Israel. Que naquela altura eram apenas 74 pessoas. E é isso que Estevão aqui assume, não é? Ele assume aqui mais 4 pessoas do que está em Gênesis, que eram 70 pessoas que chegaram ao Egito naquela altura para serem abastados, para serem tornados uma nação. Se até ali eram apenas uma família de 74 pessoas, quando saíram de lá eram mais de milhões. Porque eram uma nação. Foi ali que Deus os fez nação. Deus colocou-os lá para que eles não se dispersassem, para que eles tivessem tudo o que precisassem num lugar para serem uma nação. Transformou-os ali na incubadora do Egito. E depois tirou-os de lá. E a fidelidade de Deus permaneceu sempre sobre José. Não sei quantos conhecem a história de José, mas a história de José é extraordinária e mostra-nos exatamente esta resiliência. Mais do que a resiliência de José, mostra-nos a resiliência de Deus em cuidar e proteger o seu povo. Deus não desiste do seu povo. E mais ainda, não desiste das suas promessas. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Independentemente de nós já pensarmos que Ele tenha desistido. Mas se há pessoa que não desiste nesta aliança, é Deus. E graças ao Pai por isso. Os judeus tinham interpretado mal a palavra de Deus, julgando que a presença de Deus estava limitada e circunscrita a Israel e ao seu templo. Então tudo o que mostrava que Deus se manifestava fora do templo, ou fora até mesmo da família de Israel, eles achavam que era um erro. E aquilo que Estevão está a mostrar até aqui é exatamente o contrário que eles tinham interpretado. Porque até aqui nós entendemos que Deus se manifesta fora. Ouça, Deus apareceu a Abraão aonde? Na Mesopotâmia. Isso é Israel? Não! É a milhares de quilómetros de distância. Manifestou-se a José onde? No Egito. Chamou Moisés no deserto de Midian. Também não é em Israel, não é em Jerusalém. E o trono de Deus está no céu e não numa casa feita por mãos humanas. Lembram-se do que é que o profeta Natã disse a Davi, quando Davi disse, eu tenho uma ideia, eu quero fazer uma casa para o Senhor, então eu moro num palácio e Deus mora numa tenda. E o que é que Deus lhe disse? Ouve lá, mas afinal quem é que te tirou? Quem é que tirou o povo do Egito? Quem é que te fez lutar contra todos estes gigantes e ganhares? Mas alguma vez eu vou morar numa casa feita por mãos humanas? Eu sou o Deus criador de todas as coisas. Ele humilhou Davi naquele pensamento. E depois disse-lhe, mas ainda assim a tua descendência vai fazer um templo. Não é que Deus precise de um templo, mas era para que fosse manifesta que o verdadeiro templo do Espírito Santo, sabe quem é? Sabe onde é que Deus mora neste momento? É em cada crente. Sabe onde é que Ele se manifesta? É na igreja. E quando eu digo na igreja, não estou a falar de paredes, estou a falar de pessoas. E era isso que aqueles saduceus, fariseus e escribas não tinham entendido até ao momento e que Estevão já entendia e por isso ele sabia, eu sou morada de Deus neste momento. Eu estou cheio de Deus neste momento. Eu estou cheio de Deus neste momento. Eu sou morada do Espírito Santo de Deus. Eu não mereço, mas aquilo que eu quero fazer é pregar de Deus às outras pessoas. Mesmo que isso implique eu dar a minha vida. Então ele defendeu o Evangelho mais do que a própria vida. E podemos tirar pelo menos 3 lições do ensino de Estevão acerca de José. Em que, no versículo 9, nós entendemos que mesmo onde ele estava, Deus está sempre conosco. Mesmo fora de Jerusalém,
mesmo fora do templo, mesmo fora daquele círculo de sinédrio. Deus está conosco. Versículo 9 diz: os patriarcas invejosos de José, ouça, ele está a imputar um erro aos patriarcas. Ele está a colocar um erro de inveja aos patriarcas. E diz: os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Deus não nos priva dos problemas, irmãos. Não, mas Ele promete estar connosco em todos eles. Versículo 10 diz que Deus intervém nas nossas vidas. Ele não está apenas ao nosso lado. Ele não está a ser uma personagem passiva ao nosso lado, a ver as coisas acontecer e a não intervir. Isto era o que Estevão estava a dizer. Deus intervém nas nossas vidas. Versículo 10 diz: e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de real. Ouça, na realidade, José foi tornado inveja pelos seus próprios irmãos, foi vendido, foi colocado como desprezo, dado como morto, mas Deus estava com ele em todos os problemas, mas não estava apenas com ele, estava a intervir na vida dele. E deu-lhe graça, livrou de todas as aflições, é assim que a Bíblia diz, livrou de todas as aflições. E deu-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, que o colocou como governador da nação para a qual ele foi vendido. Então o que é que isto diz? Diz que Deus não nos livra de sermos humilhados, porque José foi humilhado pela própria família. Deus não nos livra da humilhação, mas Ele exalta-nos no tempo certo, para a sua glória. Neste caso, José foi humilhado, vendido, maltratado pelos irmãos, foi humilhado ainda também no Egito pela mulher de Potifar, foi humilhado levando à prisão, mas ele foi exaltado por Deus no momento oportuno e tornou-se o governador, o primeiro-ministro, o administrador de toda a nação do Egito, para que ele viesse a salvar a própria família que o vendeu. Extraordinário. Mas não para por aqui, porque o terceiro momento que nós podemos aprender aqui nos versículos 11 a 16 é que a graça de Deus não só está em nós, mas ela está a trabalhar através de nós. Porque Deus não nos poupa de sofrermos injustiças, mas dá-nos poder para triunfar sobre elas através do perdão. Ouça, José teve que trabalhar aqui uma coisa, que nós também temos que trabalhar para que a graça de Deus não fique permanente apenas em nós, mas que seja debitada às outras pessoas. Sabe como é que isso é? Sabe qual é o veículo? Sabe como é que ele pôde trabalhar esse veículo para a sua própria família? Através do perdão. Ele perdoou os irmãos que o venderam. De tal forma ele estava a perdoar e a sentir aquele perdão dado pelo Espírito Santo de Deus, que ele não se conteve em choro, ele teve que se apartar dos irmãos para chorar em alta voz. Tal era a dificuldade, aquilo, porque nós podemos pensar, José já tinha esquecido. Não, José não esqueceu. José teve que lidar com a dificuldade, com a humilhação, com a dor. E nós vemos que ele lidou com essa dor até àquele momento. Até quando ele liberou o perdão. E ele disse, não são vocês que eu vou levar, ainda que vocês tenham feito mal, não foram vocês que escolheram que eu estivesse aqui. Foi Deus. Ele conhecia a soberania de Deus. Ele pôde perdoar porque ele percebeu, Deus é maior do que a minha revolta. Deus é maior do que as minhas mesquinhices contra aquilo que me fizeram. Então Deus merece muito mais glória, honra e louvor do que eu mereço esta honrinha destas coisinhas. Se nós tivéssemos esta capacidade, irmãos, e se fôssemos levados pelo Espírito Santo de Deus, nós não agimos como os do Sinédrio, que aqui começaram a ficar mais furiosos ainda com Estevão. Eles não estavam a conseguir lidar com isto. E quando ele entra no capítulo de Moisés, a história de Israel no tempo de Moisés, Moisés era o maior profeta para eles todos. Não se assemelhou nenhum, mas querem saber uma coisa, a vida de Moisés pode ser resumida em 3 períodos. Dos 0 aos 40 anos, em que ele se achava muito, porque ele era filho do faraó.
Não é? Ele era filho da filha de Faraó. Ele tinha sido instruído nas melhores faculdades do Egito. Ele tinha os melhores mestrados e os doutoramentos. Ele tinha as melhores roupas. Ele olhava para os outros de cima. Porque ele, quando ia mesmo assim ver os irmãos a trabalhar, ele não metia a mão na massa. Ele estava lá com as suas roupas faraóicas. Era ou não era? Era. Ele achava-se muito. Até que Deus o levou para fora. E nesses 40 aos 80 anos, Moisés reconhece a sua fraqueza, a sua debilitação, a sua dependência. E afinal já não era nada. Tornou-se filho de Faraó para um pastor de rebanho de ovelhas. Sozinho, isolado, durante meses. Sozinho. Até que Deus o confrontou com a sua fraqueza e disse: eu vou dar-te o poder para tu libertares o meu povo. E a última parte da sua vida foi a libertar o seu povo, dos 80 aos 120 anos. Moisés aprende a depender de Deus em tudo. Em tudo. Nesse tempo. E Israel mostra-se sempre o povo rebelde que rejeita Deus. Ainda que Moisés pensasse que, olha, ele está-me a rejeitar a mim. Não, o povo não te está a rejeitar a ti, é a mim que ele está a rejeitar. Então ele está a mostrar ao Sinédrio que o povo, o Israel, o tal que eles estão a defender, com toda a pompa e circunstância, afinal esse povo sempre rejeitou Deus. E não só Deus, mas Estevão lembra-os de que foi Moisés que anunciou a vinda do Messias. Porque ele disse: há de vir um outro profeta como eu, que vos falará estas coisas, semelhante a ele. No entanto, Estevão revela qual é a similaridade de que Moisés se comparou. Não é na sua grandeza, não é na sua capacidade, porque Moisés nunca teve capacidade de perdoar ninguém, nem de perdoar os pecados de ninguém. Então, com o que é que ele se compara ao Messias? Assim como o povo rejeitou a liderança de Moisés, o povo rejeitou a liderança de Jesus. É aqui que ele é comparado a Jesus. É na rejeição. Nós nunca pensamos nisto de uma forma natural. Começamos a pensar nos milagres, começamos a pensar, mas não, Moisés estava a falar da rejeição. Mesmo se ele não tivesse consciência do que estava a falar. Porque aquilo que dá para comparar e que Estevão está a comparar é, assim como o povo de Israel rejeitou Moisés, e Moisés é que lhe falou do Messias, vocês estão a rejeitar o próprio Messias. É aqui que ele é comparado. E nós vemos isto por causa da pregação de Estevão. Se não tivéssemos a pregação de Estevão, nós estávamos ignorantes em relação a esta similaridade. Estevão também os recorda sobre o período da dinastia que teve como rei principal Davi. Sabe que Davi foi o maior rei de Israel, não é? E em pouca circunstância foi o seu filho, Salomão, em sabedoria. E naquele momento que eu hoje já falei, que ele pensou que ia fazer um templo para o Senhor e estava-se a crescer, e até Natã disse: faz tudo, que o Senhor é contigo, faz tudo quanto está no teu coração. E o Natã foi chamado a atenção naquela noite, em sonhos, pelo próprio Deus. Olha, agora vais refazer a asneira que tu fizeste ontem. Agora vais diante do rei e vais dizer que afinal não é bem assim. E vais-lhe dizer assim, 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 assim. E quando Davi ouviu as palavras, ele humilhou-se. Mas também disse o seguinte: Senhor, estou tão feliz de ouvir que o teu servo vai ter um trono que é para sempre. Vai ter um trono que é para sempre. E o meu filho vai poder edificar o templo que eu sonhei. E vocês lembram-se que Salomão, ainda que tenha sido quem erigiu o templo e edificou o templo, todos os planos, o arquiteto foi Deus através de Davi. Não é? Ele desenhou tudo, estava lá, as plantas todas, ele não podia mexer nada daquilo. Ao contrário, em Atos 7, 48 e 50 diz o seguinte: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O que é que o Sinédrio estava a ouvir naquele momento? Eu não falei mal do templo. Eu não disse que destruí o templo. Mas querem saber qual é a validade do templo? Comparação com Deus? Zero. O que é que Deus disse através do profeta? O Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sabe o que é que isto quer dizer? Onde é que nós pomos os pés? Quando alguém chega à vossa casa e vocês lhes metem a mesa
e eles comerem, eles metem os pés em cima da mesa. Ai deles. Não é? Não, hoje não mete os pés onde é a coisa mais honrada. Nós até hoje em dia estamos a ter este maior cuidado de chegarmos à casa de alguém e até tiramos os nossos sapatinhos, não é? Não está a acontecer mais até. Está ou não está? Está. Ou alguns metem umas como é que se chama aquelas coisinhas? Como é que aquilo se chama? Os protetores nos sapatinhos para andar nas... E até temos esse maior cuidado. Porquê? Porque onde nós pomos os pés é um lugar de desonra. E o que é que nós estamos aqui a ouvir? Que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Eles associavam os pés à desonra. E isto é o que está a ser mencionado. E diz o Senhor, ou qual é o lugar... Não, desculpem, estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Então Estevão aqui começa a aplicar o sermão. E nós estamos mesmo a terminar o nosso tempo. Porque na realidade Estevão começa a aplicar o sermão. Se até agora eles começaram a encaixar as verdades todas a dizer, realmente não fomos assim tão bons. Mas pronto, os nossos pais não só rejeitaram Moisés, como rejeitaram todos os profetas que Deus foi levantando. Porque eles eram todos mortos. Eles sabiam bem disso. Então o que é que está a acontecer aqui? Agora Estevão é duro na sua aplicação. E ele não amacia a verdade. Ouça, isto é o que nós temos que aprender com Estevão. Ele não está a amaciar a verdade. Ele falou toda a verdade e agora vai aplicar essa verdade aos seus ouvintes. Ele não amaciou a verdade, nem a torna duvidosa com palavras de duplo sentido para que ele saia dentre a chuva e as pessoas depois... espera, ele disse aquilo. Quando ele já não estivesse lá. Não, ele diz as coisas diretamente logo. E nós temos que aprender a ter esta ousadia. Nós temos que aprender a ter esta capacidade. Quando eu digo aprender, esta capacidade é dada por Deus, mas nós temos que aprender a lidar com ela. Porque temos que ser honestos e, ao mesmo tempo, temos que ir ao encontro daquilo que o Senhor diz. Querem seguir-me? Então neguem-se a si mesmo, tomem a cada dia a sua cruz e sigam-me. Então ele vai direto ao ponto e faz-lhes a acusação mais grave que poderia ser feita naquele momento. Estevão coloca sobre eles o peso de toda a rejeição e rebelião contra Deus. Manifesta na história de Israel. Estevão não fica a aguardar que eles se vejam ao espelho em toda a história de Israel, porque sabe que eles são cegos e não vão reconhecer. Então Estevão não diz apenas ali uma coisa duvidosa e depois sai de cena, que é para eles quando estiverem a ver ao espelho ou lá a pensar nas coisas... até ele afinal estava-nos a acusar de alguma coisa, vamos a correr atrás dele. Não foi assim. Estevão, por essa razão, Estevão tem a deliberação final, mostrando que não foi só Moisés que o povo rejeitou, mas a todos os profetas quando Deus enviou a anunciar o arrependimento. E assim como os seus pais mataram os profetas, eles mataram o Messias. E é assim que ele termina, diz assim do 51 ao 53, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Se até aqui ele ainda não tinha aplicado nada, ele agora aplica tudo o que ele disse a eles, de uma forma direta. Não dá para eles tentarem fugir, nem dá para Estevão depois se explicar, a dizer, bem, não foi bem isso que eu quis dizer, quando vi só a hostilidade a crescer. Não, está dito, é isto que está feito. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouça, se eles anteriormente teriam achado que Pedro e João, quando falaram com eles no Sinédrio, de ter dito aquele evangelho que eles pregaram, disseram, vocês parece que estão a querer pôr o sangue de Jesus nas nossas mãos. Estevão agora está a dizer literalmente, vós o mataram, vocês assassinaram Jesus, que é o Messias de Deus. Então a reação do conselho ao sermão de Estevão vai do 54 ao 60 e mostra um pouco aquilo que nós podemos também lidar quando nós pregamos o Evangelho verdadeiro.
e o apontamos ou aplicamos às pessoas que estão a ouvir, eles ficaram furiosos e rejeitaram o Espírito Santo. Você já teve estas duas experiências. Provavelmente, se você prega o Evangelho, você já teve duas experiências. Você pensava que ia tentar convencer alguém e a outra pessoa já está a engolir aquilo com uma força. Você entendeu, eu não tive que fazer nada. E depois vai a outra pessoa com o mesmo Evangelho, com a mesma forma, e a pessoa rejeita a pontapé. Neste caso, eles rejeitaram à pedrada. Diz versículo 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então ele estava a aplicar exatamente o versículo que Estevão lhe estava a dedicar. Vocês são incircuncisos de coração. Vocês estão sempre a rejeitar Deus e o Espírito Santo, que no fundo é Deus. Vocês estão sempre a rejeitar o Espírito Santo, vocês estão a fechar o coração a Ele. E o que é que diz aqui? Eles enfureciam-se no seu coração e diz que rilhavam, que rangiam os dentes contra Ele. Estevão defendeu mais o Evangelho do que a sua própria vida. A acusação primária feita pelos apóstolos agora estava a ser consumada pela pregação de Estevão. Vocês são criminosos e assassinos do Messias. Vocês estão em rebeldia e em guerra contra o Deus Altíssimo. Eles rejeitaram o Espírito Santo e estas são palavras muito duras, não é? Rejeitaram o Espírito Santo. Mas ao invés de eles ouvirem a palavra e cederem ao Espírito que confirma a palavra e rasgarem o seu coração, eles enfureceram-se no seu coração. Isto é rejeitar o Espírito Santo na nossa vida. Quando o Espírito Santo fala à nossa vida e ao invés de nós rasgarmos o nosso coração para nos humilharmos diante dele, se nós fechamos o nosso coração, nós estamos a rejeitar naquele momento a ação do Espírito na nossa vida. Versículos 55 a 56 diz, é o contraste, não é? Entre o rasgar do coração de uns e a entrega completa de outro. Diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles estavam cheios do seu coração e Estevão estava a rasgar o seu coração para o próprio Senhor. Aqueles que estavam cheios do seu coração enfureciam-se contra o Evangelho. Aquele que estava disposto a rasgar o seu coração em prol do Evangelho estava pronto a morrer. E teve aquela visão celestial. Se uns rangiam os dentes, o outro abria o seu coração para Deus. Estevão foi morto por apedrejamento. Enquanto uns estavam cheios de raiva e ódio no seu coração, repare como é que estava o homem e as palavras do homem que estava cheio do Espírito Santo de Deus. Versículos 57 a 58. Porque enquanto ele estava a ser apedrejado, vocês vão ouvir as últimas palavras de Estevão. Enquanto aqueles que são fechados de coração para o Espírito Santo apedrejam quem lhe está a dar a melhor coisa do mundo, que é o Evangelho. Estão cheios de ódio, raiva, mas quem está cheio do Espírito Santo está cheio de amor, de graça e misericórdia. Vamos reparar nisso, 57 a 58. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Estamos a entrar num período de Atos muito interessante. E o 59 a 60 diz que e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia. Isto é um coração cheio do Espírito Santo. Contra aqueles que estão a apedrejá-lo, contra aqueles que estão a amassá-lo, contra aqueles que estão contra, são inimigos do Evangelho e da própria pessoa, por causa do Evangelho. Ouçam o que é que um coração cheio do Espírito Santo diz no momento da aflição maior. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Este é um testemunho extraordinário, com que nós devíamos aprender todos os dias da nossa vida. Porque o nosso trabalho e o nosso propósito é defender o Evangelho, com tudo o que nós somos, com tudo o que nós temos, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, e sabendo que podemos ser maltratados, rejeitados, mas sempre com amor no coração
graça e misericórdia pelos ouvintes. Não fazendo com que o Evangelho seja deturpado ou invertido na sua verdade ou justiça, porque senão as pessoas não vão aceitar o verdadeiro Evangelho, vão dar enganadas para o resto da vida a pensar que estão a amar um Deus que eles na realidade nunca conheceram. E por isso Jesus diz que nos últimos dias, ou no céu, no tempo do julgamento, muitos lhe dirão naquele dia, no dia do julgamento: Senhor, Senhor, não profetizámos nós em Teu nome, não expulsámos nós demónios, não fizemos muitos milagres e maravilhas, sinais e prodígios? E Ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Um coração que nunca se quebrou diante de Deus é um coração que nunca foi trabalhado por Deus. Eu gostava de chamar o grupo de louvor acima. Eu não queria terminar com estas palavras assim tão duras, mas na realidade o que Estevão estava a fazer naquele momento era a passar o Evangelho nu e cru, para que as pessoas pudessem olhar-se ao espelho e tentassem perceber qual é o lugar, qual é o sítio, onde é que eles se encontram em relação entre eles e Deus. O que é que alimenta a nossa estadia hoje aqui? É a tradição? Qual é a nossa motivação hoje? É o nosso relacionamento com Deus? É a nossa crença em Deus? A nossa dedicação a Deus? Ou é alguma coisa ou outra externa? Porque se for alguma coisa ou outra externa, então está mal. Porque a razão tem que ser Deus e somente Deus. No entanto, isso dá um fruto para além de nós. Nós amamos os nossos irmãos e amamos aqueles que se hão de salvar, pregando o Evangelho e dedicando a nossa vida. Vamos louvar a Deus. Ao mesmo tempo que nós levantamos a nossa oferta, eu gostava que vocês pudessem pensar nesta entrega, nesta dedicação, façam esta questão a vocês mesmos. Como é que nós estaríamos ali naquele momento? Nós tentámos escapar ou nós pregámos o Evangelho, mesmo sabendo que a nossa vida estava em questão, ou a vida de quem nós amamos? Vamos pensar nisso. Vamos louvar a Deus.